Ei pessoal, tudo bem? Mais uma correção aqui das atividades orientadas para o desenvolvimento de descritores de matemática enviadas pela SEDU. E nessa atividade, referente à semana 6, nós vamos trabalhar os seguintes descritores. D18, reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. D20, analisar crescimento ou decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. E o D21, identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto. Então, sem perder tempo, na nossa primeira questão, nós temos o seguinte. No quadro abaixo, foram registrados alguns valores para x e os respectivos valores de y de uma função que vai de R em R. Então está aqui, valores de x são os valores de entrada, então é bom lembrar disso. Então aqui você tem entrada, e os valores de y são os valores de saída, ou seja, as respostas. Colocando o valor de x, nós esperamos encontrar o valor de y. Então, a expressão algébrica que representa essa função é, por exemplo, se nós analisarmos a letra A. Na letra A, o nosso valor de entrada, x, é 1. Então, se eu substituir o x por 1, o y tem que dar 1. Só que o valor de y correspondente ao x igual a 1 é 2. Então, a alternativa A não serve. Na alternativa B, nós temos y igual a 2 vezes o valor do x. 1. 2 vezes 1, 2. Opa, para x valendo 1, encontramos o y valendo 2. Vamos substituir agora o x por 2. Y igual a 2 vezes o valor do x, que agora é 2. Deu 4. Opa, o valor correspondente é 5. Então, a alternativa B também não serve. Na letra C, nós temos y igual ao quadrado de x. Então, se o x for 1, 1 ao quadrado é 1. Opa, não corresponde. Deveria dar y igual a 2. Então, a letra C também não é resposta. Letra D. Y igual o quadrado de x menos 1. Então, se o x for 1, 1 ao quadrado menos 1. Aqui você vai encontrar 1 menos 1, que é igual a 0. Também não corresponde ao valor. Então, por eliminação, a resposta correta é a letra E. E nós vamos conferir aqui. Então, nós temos y igual valor de x ao quadrado mais 1. Realmente aqui deu 2, deu certinho. Se o x for 2, então vai ficar 2 ao quadrado mais 1. Ou seja, 4 mais 1, 5. Deu certo também. Só mais um teste agora. Se o y for 3, 3 ao quadrado mais 1. Ou seja, 9 mais 1, 10. Deu certinho aqui. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou. Número 2. No quadro abaixo foram registrados alguns valores de x e suas respectivas imagens f de x, de uma função afim R em R. Lembrando que f de x equivale a y. Qual a lei de formação que representa essa função? Então, de novo, nós temos aqui x, os valores de entrada, e f de x, os valores de saída. Então, vamos analisar situação por situação. Alternativa A. Se o x for menos 2, então nós temos f de menos 2, nós teremos menos 2 com menos 1 e dá menos 3. Ok. Aparentemente serviu. Se o x for menos 1, então, substituindo o x por menos 1, vai ficar menos 1 com menos 1, vai dar menos 2. Opa, falhou.
porque tem que dar menos 1. Então, a alternativa A não serve. A alternativa B. Se o x for menos 2, então nós temos o valor de x mais 1, que nesse caso vai dar menos 1. Não serve porque o f de x correspondente deveria ser menos 3. Não serve. Letra C. Se o x for menos 2, então nós teremos menos 2 mais 2, que vai dar 0. Também não serve, deveria dar menos 3. Alternativa D. Se o x for menos 2, vai ficar 2 vezes menos 2 mais 1. Ou seja, menos 4 mais 1, que vai dar menos 3. Beleza, serviu. Vamos para o próximo. Se o x for menos 1, se o x for menos 1, vai ficar 2 vezes menos 1 mais 1. Ou seja, menos 2 mais 1 dá menos 1. Opa, serviu. Vamos ver se o x for 0. Se o x for 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Pronto, então, possivelmente encontramos aqui a nossa resposta. Vamos fazer só mais um teste. Se o x for 1, vai ficar 2 vezes 1 mais 1. Ou seja, 2 mais 1, 3. Então, se aqui nesse exercício você marcou a alternativa D, você acertou. Número 3 diz assim: a figura abaixo representa o boleto de cobrança da mensalidade de uma escola referente ao mês de junho de 2008. Se M de X é o valor em reais da mensalidade a ser paga, e em que X é o número de dias em atraso, então qual vai ser a expressão que representa este boleto? Então, aqui no boleto, você já pode olhar aqui, ó, valor inicial é R$500. Então, vamos lá. M é o valor que será pago. E a gente já está vendo ali que o boleto custa R$500. Como ele está em atraso, aqui em atraso tem aqui, ó, uma multa de R$10. Então, mais uma multa de R$10. E ainda mais 40 centavos por dia. Mais 40 centavos, 0,40 por dia. E ele chamou X, a quantidade de dias em atraso. Então, o valor que essa pessoa vai pagar é 500 mais 10, 510 mais 40 centavos por dia. Então, se você marcou a alternativa C, você está de parabéns, você acertou. Exercício número 4. Um motor movido a óleo diesel é alimentado por um tanque com capacidade de 5.000 litros de óleo. Esse motor consome 200 litros de óleo por hora. A relação da quantidade de óleo diesel no tanque Q, em função do tempo T em horas, pode ser descrita como... Bom, aqui nós temos o seguinte. O tanque tem 5.000 litros. A partir do momento que ele começa a ser usado, ele começa, ó, a diminuir a quantidade. De que maneira? 200 litros por hora. Então a gente pode chamar aqui de tempo em horas e aqui a quantidade, né? Na verdade, vamos chamar o tempo de T. Pronto. Então vamos lá. A quantidade de óleo em função do tempo vai ser a capacidade que ele tem menos 200 litros por hora, que ele chamou de T. Então, se você marcou a alternativa letra B, você acertou e está de parabéns. Questão número 5. Observe abaixo o gráfico de uma função real definida no intervalo de -1
a 4. Quais são os zeros dessa função? Então, toda vez que você ler a palavra zeros da função, isso significa raiz da função. O que significa raiz da função? Onde o gráfico intercepta o eixo x. Então, nós vamos olhar aqui nessa curva, onde é que está encostando no eixo x. Está encostando o eixo x aqui, no 0, e está encostando no eixo x aqui no 3. Então, quais são os zeros da função? 0 e 3. Se você marcou a alternativa D, você está de parabéns. Questão número 6. Observe o gráfico abaixo, que representa a quantidade y de um fungo em uma estufa em função do tempo t expresso em horas. Sobre esse gráfico, afirma-se que a quantidade de fungo aumentou entre 1 e 2? Não, permaneceu constante. A quantidade de fungo aumentou entre 2 e 3 horas? Sim, aumentou, com certeza. Então vamos deixar aqui. Letra C, a quantidade de fungo diminuiu de 1 até 2 horas? Não, constante. A quantidade de fungo diminuiu entre 2 e 3 horas? Não, aumentou. E a quantidade de fungos aumentou entre 2 e 4 horas? Aumentou e depois diminuiu. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou. Questão 7. O gráfico abaixo representa uma função de R em R definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. O intervalo em que essa função é crescente é... Bom, ela começa a crescer daqui até o infinito. Então, o ponto correspondente aqui, ó, é 1. Então, ela vai crescer do 1 até o infinito. Então, se você marcou a alternativa E, você acertou. Questão 8. Um automóvel parte da cidade de Monte Verde em direção à cidade de Alegre. Durante as 3 primeiras horas de viagem, ele mantém uma velocidade constante de 80 km por hora. Daí em diante, começa a aumentar sua velocidade até atingir 110 km por hora e permanecer nessa velocidade constante. Dentre os gráficos abaixo, aquele que ilustra a velocidade do automóvel em função do tempo é... Então, nas 3 primeiras horas de viagem, ele tem que permanecer constante. Esse gráfico não mostra ele constante nas 3 primeiras horas. Aqui mostra, ó, nas 3 primeiras horas constante, depois aumentou a velocidade até atingir 110 e depois permaneceu constante. Então, se você marcou a alternativa B, você acertou, porque nenhum outro gráfico mostra a descrição desse texto perfeitamente. Então, alternativa B. Questão 9. Paulo emprestou R$5.000 a um amigo a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e M o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessa condição, a representação gráfica correta para M de X é: a partir do momento que você pega um dinheiro emprestado a juros simples, você vai aumentar a sua dívida de forma linear. O que significa de forma linear? Vai aumentar aqui, ó, com a cara de uma reta. Você não vai passar alguns meses subindo para depois ficar constante. Não, vai aumentar. Quanto mais tempo você fica com dinheiro, mais você vai pagar no final. Não vai ficar constante um certo tempo para subir depois. Ou vai subir de uma maneira durante um certo tempo e depois subir mais rápido. Ou decrescer. Não, vai subir constante. Se você marcou a letra A, você acertou. Questão número 10. O gráfico que melhor representa uma função polinomial do segundo grau é uma parábola. Então, se você marcou a alternativa A, você acertou. Porque quando você tem uma reta oblíqua, você tem uma função afim. Aqui uma função constante é um caso especial da função afim. Aqui você tem uma função trigonométrica. Aqui também uma função trigonométrica. Então, se você marcou a letra A, acertou.